Nesse momento eu estou sendo convidado a falar um pouco sobre a nanociência e as suas aplicações práticas, que são as nanotecnologias. Eu milito numa área que é a nanotecnologia aplicada a alimentos, conhecida aí fora como nanofoods. Por que eu pegar uma molécula nutricional, um conjunto de moléculas nutritivas e colocá-las na escala nanométrica? Por quê? Porque é moda? Porque eu vou vender mais fácil o meu produto? Ou existe uma razão maior para isso acontecer? Para que vocês possam entender isso, vamos falar um pouco da escala nanométrica. O que é você reduzir ou você mergulhar na intimidade da matéria, não é? Então todo mundo sabe que a matéria é constituída de matéria e energia ao mesmo tempo. Por exemplo, essa luz que está aqui iluminando, ela é composta por fótons. O fóton é uma partícula onda. Ela tem um lado de energia e um lado de matéria, né? Tudo é assim. O mundo visível que nós estamos, que é percebido pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, etc., ele está numa faixa em que a energia e a matéria coexistem, plasmadas, montadas, construídas, arquitetadas, numa escala chamada a escala da vida. Qual é essa escala? Vamos analisar. Quando você nasce, qual é o alimento que você recebe? O leite da mama da sua mãe, que é produzido por uma célula de 5 microns. Esse mastócito, ele vai se desfazer, ele vai abrir a membrana dele, tirar o citoplasma dele e entregar isso no duto lactífero para que a criança possa mamar. Então a criança vai mamar as células da mãe dela, né? E qual é a escala que essas células passam da mãe para o filho? Para nutrir esse filho, esse ser que está começando agora, que não tem um equipamento enzimático totalmente desenvolvido, não tem um equipamento digestivo totalmente funcionante, ele vai nos próximos dias, ele vai se aperfeiçoar e vai colocar tudo isso para funcionar muito bem se for uma criança saudável. Só que nesse primeiro momento da primeira mamada, a vida escolheu que escala para nutrir essa criança. Então, se vocês pegarem o leite materno de qualquer mamífero, seja uma elefoa, uma jumenta, uma rata, uma mulher, você vai encontrar o leite organizado em nanoescala. Esse é o grande ponto para construir o conceito da nanotecnologia em alimentos. Obviamente a nanotecnologia é pervasiva e ela pega outras áreas, medicina, diagnóstico, terapia, toda a parte de engenharia genética, toda a parte de compósitos, toda a parte de optoeletrônica, etc. Quem começou esse conceito foi um fulano chamado Richard Feynman, em 1959, numa palestra que ele fez na Universidade da Califórnia, em Caltech. Ele falou assim: tem muito espaço lá embaixo. O que ele quis dizer com isso? Ele dizia que era possível escrever, na época, todo o conteúdo da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. E a gente não escrevia isso porque a gente não tinha a ferramenta para escrever. A cabeça do alfinete estava lá, a informação estava lá, mas a gente não tinha uma forma de colocar essa informação na cabeça do alfinete. Hoje em dia, você carrega um pendrive ou um HD externo que contém milhões de enciclopédias britânicas, praticamente toda a informação conhecida e registrada pelo homem, você carrega no seu bolso, displicentemente, isso não pesa nada. Então foi ele que inaugurou o conceito da nanotecnologia. Em 1970, o professor Norio Taniguchi, da Universidade de Tóquio, foi o primeiro que usou o nome nanotecnologia. Mas o que é essa nanotecnologia? Bom, eu expliquei para vocês que a vida ela está plasmada, ela está construída, ela está arquitetada nessa escala. Por exemplo, se a gente for para a molécula de DNA, quem é a molécula de DNA? Todo mundo sabe que os cromossomos é composto de moléculas de DNA. A nossa identidade enquanto espécie, a nossa identidade enquanto indivíduo se deve a esses 46 cromossomos que você tem, 23 que recebeu da mamãe e 23 que recebeu do papai. Eles se juntam de uma forma harmônica, se alinham, se organizam e criam um novo ser. Não tem duas pessoas iguais nos 7 bilhões e meio de habitantes e nos bilhões e bilhões de pessoas que existiram na face da Terra. Porque você recombina essas moléculas de uma forma original.
Metade de um, metade de outro, e você tem um novo ser. Bom, qual é a escala dessa molécula? Essa molécula tem uma pentose, uma desoxirribose, ela tem 4 bases, 2 púricas, 2 pirimídicas, adenina, timina, citosina, guanina, compostas numa dupla hélice. Qual é a medida dessa dupla hélice? 1 nanômetro e meio, 2 nanômetros é o diâmetro dessa molécula. Qual o comprimento? Depende do cromossomo, depende da espécie. Mas a vida se organiza na nanoescala. Então, uma escala que tem que ser observada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser reverenciada como um grande modelo. Se você conseguir operar nessa escala, você vai estar muito mais próximo da escala íntima da vida. É mais ou menos como se você fosse um gigante e vivesse cercado de anões em volta. A palavra nano quer dizer, em grego quer dizer anão. Cercado de anões que fazem todas as coisas. Então, a molécula do DNA, ela é a única representante no universo que tem uma propriedade chamada negentropia. O que é a negentropia? Vamos entender, vamos lembrar o que é entropia. Os conceitos da termodinâmica. Quando o universo começou, estima-se entre 11 e 14 bilhões de anos atrás, aconteceu um evento cósmico chamado Big Bang. Isso Stephen Hawking falou e ninguém conseguiu refutar até hoje. Ou seja, toda a energia e toda a matéria estava concentrada numa massa parecida com a cabeça de um alfinete. Todos os átomos, toda a energia que vai compor e toda a matéria que vai compor o universo que a gente conhece estava contido num volume do tipo uma cabeça de alfinete. A partir de um determinado momento, isso daí explodiu, o chamado Big Bang, a grande explosão, e começou a se afastar desse momento inicial para toda a eternidade e continua se afastando. Então, por que o Hubble ganhou os prêmios que ganhou? Porque ele conseguiu provar, hoje o telescópio chama Hubble, por quê? Porque ele conseguiu provar que os planetas se afastam. Todos os planetas estão se afastando. Toda aquela quantidade de energia que existia no início do universo, que estava contida naquela massa, ela explodiu e continua se afastando. Então, tudo tende para um estado mais estável, tudo tende para um estado de menos energia, tudo tende para perder energia, tudo tende a se desorganizar. Tudo. Todos os planetas, todos os sistemas solares, todas as galáxias, tudo que você conhecer na nossa Terra aqui, se você puser uma pilha de açúcar aqui e voltar daqui a 10 anos, ela não vai estar igual, ela vai estar desorganizada, vai ter açúcar para todo lado aqui. Se você montar uma máquina e não der a manutenção, não ficar todo dia mexendo nessa máquina, daqui a 10 anos essa máquina está totalmente desorganizada e não está mais funcionando. Se você montar um sistema humano, uma organização social, e não ficar gastando energia, pessoas, tempo, esse sistema vai se desorganizar. Então, a entropia, ela é a tendência, é aquilo que vai de um estado de energia mais alto para um estado mais baixo. A única molécula que faz o contrário, que é negentrópica, que faz o contrário disso, se chama DNA. Essa molécula ela consegue se reproduzir, ela pega os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, se automonta dentro de uma célula e consegue se duplicar. Quer dizer, quando uma célula somática se duplica, uma célula germinativa, sexual, ela se junta e forma uma outra célula, né? Célula ovo, que vai dar origem a um novo indivíduo. Então, ela é o único representante em todos os conjuntos de átomos organizados do universo que faz a negentropia, que faz o contrário do que manda a física. Ela se organiza. Essa molécula se organiza na escala nanométrica. Se nós aprendermos a conhecer a escala nanométrica, como essas moléculas se automontam, podemos chegar na ideia do Eric Drexler, que falou que um dia vão existir nanobots, nanorobôs automontantes, que vão fazer todo o trabalho que a humanidade hoje faz, com suas grandes máquinas. Não sei se isso é verdade, não estou aqui, não tenho competência científica para poder negar a tese do Drexler, mas estou aqui para falar o seguinte: sou um observador, um estudioso, um admirador da vida na sua escala original, escala nanométrica, forma como organiza as organelas celulares, enfim,
como tudo isso funciona, todas as reações bioquímicas, todas as reações que podem ser resumidas numa palavra, a vida. A vida se organiza nessa escala. Então, a partir do momento que o homem conhecer, estudar, conseguir imitar, reproduzir esses aglomerados supramoleculares na escala nanométrica, ele vai estar um pouco, né, como aquele macaco que pega um caramujo, pega um pauzinho e fica tentando tirar o caramujo de dentro do pauzinho, dentro do caramujo para comer com a ferramenta, o pauzinho. A nanotecnologia é a ferramenta, nós somos o macaco, né? Então, é uma ferramenta talvez não tão sofisticada quanto a organização do universo. Quanto mais eu estudo, mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno religioso no sentido de entender que existe eu não estou falando de uma religião, estou falando de uma reverência a uma organização universal que existe. É impossível que tudo isso seja casual, né? Então, o acaso é assim. Você me dá mais 5 minutos, eu vou explicar uma tese. Então é assim. A toda tese se antepõe uma antítese. Se eu falar branco, eu falo para você qual é o oposto de branco, você vai imaginar preto. Se eu falar gordo, você vai imaginar magro. Se eu falar alto, você vai imaginar baixo. Então toda tese, se eu falar claro, você vai pensar escuro. Toda tese tem uma antítese que frontalmente se opõe a ela. Todas as teorias, todo o pensamento humano, ele está baseado nesse embate dicotômico, nessa luta de duas faces, a tese e a sua opositora, a antítese. Quando você junta uma tese com uma antítese, você consegue uma coisa chamada síntese, que passa a ser uma nova tese. Essa nova tese, imediatamente vai ter uma nova antítese aparecendo. Assim que aparece uma tese, surge uma antítese. Você junta as duas, você tem uma nova síntese, que vai ser uma nova tese. E assim evolui o pensamento humano, o conhecimento. Agora, se você imaginar, não é, que no limite, imagine a tese do caos. Caos é uma tese. O que é o caos absoluto? Fala para mim o que é o caos absoluto. Você vai num lugar que nada está organizado. Nada. Toda a matéria está desorganizada, nada tem forma, o conteúdo está todo desarticulado, a maior bagunça que a sua mente puder imaginar. Imagine a maior desorganização, resumida numa palavra chamada caos. Ou seja, num ponto que nenhuma causa vai levar a nenhuma consequência. Nada que está nesse sistema caótico, totalmente caótico, caos absoluto, vai ter uma relação de causa e efeito. Você não vai encontrar nenhum efeito que é causado por uma causa, porque está tudo no caos, certo? Isso é uma tese, é a tese do caos absoluto. A partir do momento que a minha mente consegue conceber a tese do caos absoluto, imediatamente se contrapõe e surge a ideia da organização absoluta. Se você consegue conceber o caos absoluto, você consegue imaginar que, se opondo, como do claro se opõe o escuro, do alto se opõe o baixo, do caos absoluto se contrapõe a ideia da organização absoluta, da organização primal, da perfeição total. Aí está Deus. Esse é o conceito de Deus na minha visão. Ele pode ser entendido racionalmente. E para mim, o maior representante de que existe essa organização é a molécula de DNA, é a vida. A partir do momento que você tem uma coisa que consegue se organizar no meio da maior bagunça, você tem a negação da morte, a negação do medo, a negação da injustiça, a negação da feiura, a negação... Então, a oposição disso é o claro, é a luz, é a beleza, é a justiça, é o organizado, é o funcionante, é a saúde. Então, desse lado da automontagem das moléculas, tem um representante chamado DNA na escala nanométrica, e para mim, por favor, não vamos falar que o meu Deus é o DNA. Eu estou dizendo que a representação da existência dessa força organizadora é a molécula de DNA para mim. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o tipo de organização que tem, das enzimas envolvidas, das reações bioquímicas, dos controles homeostáticos, mais eu falo, pelo amor de Deus, isso é organização absoluta. Entendeu? Você descobre que um fulano, para ele desenvolver uma osteoporose, ele precisa de 50, 60, 70 anos agredindo o organismo. Por 70 anos o organismo se defende disso. Você fala, meu Deus,
Que máquina consegue se defender do desgaste durante 70 anos? Fala para mim, que você conhece. Nenhuma máquina. Você fica maravilhado com um computadorzinho que custa R$2.000, achando que R$3.000, achando que isso é o máximo. Você não entendeu o tipo de máquina que tem no nosso corpo, o tipo de organização que ela tem, baseada nessa pequena molécula que, para mim, é a representação do anticaos, que, para mim, é a síntese da vida.